Serotonina. Como ela é produzida? Em que áreas do cérebro ela atua? Quais são as funções com as quais ela está relacionada? Eu sou a professora Cris Mocchini, sou farmacêutica, mestre e doutora em farmacologia, e nesta aula eu vou explicar para você tudo o que você precisa saber sobre a serotonina, para entender a sua relação com os transtornos mentais e também com a eficácia dos fármacos antidepressivos. A serotonina, essa molécula que você está vendo aqui, foi descoberta em 1930, foi obtida de um extrato do intestino, por isso ela foi chamada inicialmente de enteramina. Alguns anos mais tarde, ela foi identificada também no sangue, e aí foi constatado que ela tinha uma atividade constritora, né? Então, no sangue ela tinha um papel na vasoconstrição. Em 1951, ela foi sintetizada em laboratório e logo em seguida ela foi identificada também como um neurotransmissor. Então, é uma substância que está presente tanto no sistema nervoso central quanto no sistema gastrointestinal e no sistema periférico, né? E aí, em 1960, veio a hipótese do envolvimento da serotonina com os transtornos mentais. Eu não vou falar sobre isso agora, porque lá na frente, quando a gente for tratar da neurobiologia da depressão, eu conto essa história para você, tá? Nesse momento, eu quero que você saiba que a serotonina é derivada de um aminoácido chamado triptofano. Então, o triptofano é captado pelas células, e aí agora nós vamos falar dos neurônios serotoninérgicos, que são os neurônios que possuem essa enzima triptofano 5-hidroxilase, que é capaz de converter o triptofano em serotonina, tá? Então, nós temos aqui, na verdade, são duas enzimas, né? É uma via em duas etapas, a triptofano 5-hidroxilase e essa outra enzima aqui, que é uma descarboxilase, que converte, então, que faz a conversão do triptofano em 5-hidroxitriptofano e depois em 5-hidroxitriptamina, que é a serotonina. Bom, a serotonina, então, é produzida nesses neurônios serotoninérgicos, né? Ela tem lá as duas enzimas, ela capta o triptofano que é proveniente da dieta, e esse triptofano, então, é convertido em serotonina e armazenado em uma vesícula. Existe um transportador que pega essa serotonina e coloca ela dentro da vesícula para ela poder ser liberada. E aqui eu estou mostrando para você o carrinho, né, aquela proteína de recaptação ou de transporte que faz a captação da serotonina do lado de fora da sinapse e devolve ela para dentro para ela ser reciclada. Então, a serotonina atua sobre receptores serotoninérgicos. Como nós vimos, a serotonina atua em receptores do tipo metabotrópicos, então a sua ação resulta na ativação de segundos mensageiros, e a serotonina faz parte de um sistema de projeção difusa no sistema nervoso central. Todas as monoaminas, a serotonina, a noradrenalina e a dopamina, fazem parte de um sistema de projeção difusa no sistema nervoso central. Nada mais são do que neurônios que se projetam de maneira difusa por várias partes do encéfalo. A serotonina está envolvida na regulação do humor, na regulação do sistema digestivo e na regulação dos ciclos do sono. Tá? Essas seriam as três funções mais importantes da serotonina. Mas você vai ver ao longo desse curso que a serotonina é um neurotransmissor que regula também a atividade de diferentes sinapses, de diferentes sistemas de neurotransmissão. Então, aqui eu mostro para você as vias serotoninérgicas. Então, do lado direito, nós temos um neurônio serotoninérgico, e aqui do lado esquerdo, as vias de projeção desses neurônios serotoninérgicos. Então, eles estão localizados no tronco encefálico, numa região chamada núcleos da RAF, e esses neurônios dos núcleos da RAF se projetam para diferentes áreas do córtex cerebral, para o cerebelo, para áreas do estriado e para áreas do sistema límbico, além de se projetarem também para a medula espinhal. Em relação aos receptores serotoninérgicos, você está vendo aqui nessa figura que existem diferentes tipos de receptores serotoninérgicos. Então, eles são receptores transmembrana, do tipo metabotrópicos ou acoplados à proteína G, e esses receptores que são específicos para a serotonina estão divididos em vários grupos diferentes, né? Então, nós temos receptores do tipo 5-HT1, e esses receptores ainda têm subtipos, como o 5-HT1A e 5-HT1B. Da mesma forma, o 5-HT2
tem aí os receptores 5HT2A, 5HT2B e 5HT2C, além dos receptores 5HT3, HT4, HT5, 6 e 7. Né? Então, são vários subtipos diferentes. A expressão deles ao longo do sistema nervoso central não é uniforme, né? Então, a gente vai ter a expressão desses receptores localizada em áreas específicas, né? A expressão dele varia de acordo com a localização e a função deles também, nós vamos ver ao longo desse curso, que varia de um receptor para o outro. Já vou aproveitar para falar para você também que existem alguns receptores que são chamados de autorreceptores inibitórios, tá? É o caso do receptor do tipo 5HT1A. Então, olha só, esse receptor está localizado no soma, ele é chamado de autorreceptor somatodendrítico. E por que ele é um autorreceptor inibitório? Porque ele está localizado no neurônio serotoninérgico, então por isso que ele é um autorreceptor, porque ele produz o neurotransmissor que atua no próprio receptor que está localizado nesse neurônio, então ele é um autorreceptor, e ele é inibitório porque ele faz a inibição da liberação de mais neurotransmissor. Então é um mecanismo de regulação da liberação do neurotransmissor. O neurônio libera a serotonina vai lá, faz a sua ação e atua também no autorreceptor para impedir a liberação de mais neurotransmissor. Então, essa aqui é uma figura que representa uma sinapse serotoninérgica com todos os seus possíveis componentes. Então, esse aqui da esquerda é o neurônio pré-sináptico, agora a figura está deitada, né? E o neurônio pós-sináptico está aqui na direita. Dentro das vesículas nós temos a serotonina, que é liberada na fenda sináptica e atua sobre os receptores pós-sinápticos. Quais são os receptores pós-sinápticos aqui? 5HT1A, ou B, 5HT2A, 2B, 2C, 5HT3, tá? Além dos outros todos que poderiam estar aqui na pós-sinapse, né? 5HT6, 5HT7. Depois, na pré-sinapse, nós temos o transportador de serotonina, que faz a recaptação da serotonina. Nós temos aqui um autorreceptor do tipo 5HT1A. Agora, esse receptor aqui, ele não está lá no soma, né? Ele está no terminal sináptico. Ele pode estar aqui também. Então, o 5HT1A, autorreceptor que faz a inibição da liberação de mais serotonina. E nós temos aqui uma enzima, né, que faz a degradação, que é a MAO, tá? Então, a MAO é uma enzima que faz a degradação da serotonina. A MAO pode estar tanto dentro do neurônio pré-sináptico, como também pode estar aqui na fenda sináptica, né? Ela é uma enzima de degradação da serotonina.